Bom dia, pessoal. Nossa aula de ética hoje é sobre a Declaração Universal do Direito das Plantas. Os animais têm seus direitos e as plantas também. A Declaração Universal dos Direitos das Plantas, concebida pelo professor universitário Adalberto Belo de Andrade, é a seguinte. Primeiro, todas as plantas nascem iguais perante a vida e têm os mesmos direitos de existência. Artigo 2. O homem depende das plantas e não pode exterminá-las. Tem a obrigação de colocar a seus serviços os conhecimentos que adquiriu. Artigo 3. Toda planta tem direito à atenção, aos cuidados e à proteção do homem. Se a morte de uma planta for necessária, deve ser precedida de cuidados para o transplante da espécie. Quarto artigo. Toda planta pertencente a uma espécie silvestre tem direito a viver livre em seu próprio ambiente natural, terrestre ou aquático, e a reproduzir-se. Todo corte de planta, mesmo para fins educativos, é contrário a esse direito. Quinto artigo. Toda planta pertencente a uma espécie ambientada tradicionalmente na vizinhança do homem tem direito a viver e a crescer no ritmo e nas condições de vida e liberdade que foram próprios de sua espécie. Qualquer modificação desse ritmo ou dessas condições que forem impostas pelo homem com fins mercantis é contrário a esse direito. Artigo 6. Toda planta escolhida pelo homem para a companhia tem direito a uma duração de vida correspondente à sua longevidade natural. Abandonar, esmagar ou queimar uma planta é uma ação cruel e degradante. Artigo 7. Toda planta com ornamentação, principalmente em recinto fechado, tem direito à limitação razoável da permanência dessa ornamentação, bem como a adubação reparadora, a água pura e o ar natural. Artigo 8º. A experimentação vegetal que envolve sofrimento físico ou dano irreparável à planta é incompatível com seus direitos. Mesmo que o trate de experimentação médica, científica, comercial ou de qualquer outra modalidade. As técnicas de exéstia que visem a preservação da espécie devem ser utilizadas e desenvolvidas. Artigo 9º. Se uma planta for criada para alimentação, que o seja em solo previamente preparado, utilizando técnicas e elementos que permitam o seu crescimento natural, e que jamais se altere o sabor característico da espécie ou se acelere a maturação dos frutos. Se uma planta for criada para transformação, seu corte deve ser seguido do replantio de no mínimo 10 unidades da sua espécie. Artigo 10º. Nenhuma planta, fruto ou semente deve ser utilizada para divertimento do homem. As exibições, de maneira imprópria ou chocante, são incompatíveis com a dignidade da planta. Artigo 11º. Todo ato que implique a morte desnecessária de uma planta constitui biocídio, isto é, crime contra a vida. Artigo 12º. Todo ato que implique morte de grande número de plantas selvagens constitui genocídio, isto é, crime contra a espécie. A poluição destrói o ambiente natural e conduz ao genocídio. Artigo 13º. As cenas de violência contra plantas, cortes, derrubadas e queimadas devem ser proibidas no cinema e na televisão, salvo se estiverem por finalidade evidenciar a ofensa aos direitos das plantas. Artigo 14º. Os organismos de proteção e salvaguarda das plantas devem ter representação em nível governamental. Os direitos das plantas devem ser divididos por lei, como os direitos humanos e os direitos dos animais. Para fazer, de acordo com os direitos da Declaração Universal dos Direitos das Plantas, respondam às páginas 84 e 85. E boa aula!